Olá, vamos para a terceira aula sobre expressões numéricas, agora com números racionais relativos, ou seja, fração e decimal. Já vimos a ordem das operações, primeiro potenciação e radiciação, depois multiplicações e divisões, depois adições e subtrações, seguindo a ordem dos símbolos. Primeiro parênteses, depois colchetes e depois as chaves. Neste primeiro item, nós temos denominadores iguais, fração menos 3/4 e mais 1/4. Como os denominadores são iguais, já podemos copiar o denominador. E sinais diferentes na subtração e na adição, nós temos que subtrair e copiar o sinal do maior número. Ou deve 3 e tem 1. Fica devendo 2. Fazendo a simplificação, ficamos com menos 1/4. 1/2. Dividimos numerador e denominador tudo por 2. Ficamos com menos meio. Nesta próxima, nós temos sinais iguais. Sinais iguais. Somamos e copiamos o sinal. Ou deve 1, deve 2, deve um total de 1 e 2. Só que antes vamos ter que tirar o MMC entre 6 e 3, porque os denominadores são diferentes. Para somar e subtrair, precisamos de denominadores iguais. O MMC entre 6 e 3 é 6, porque 6 é múltiplo de 3. Então, o menor número que é múltiplo de 6 e de 3 é 6. Se não soubéssemos, teríamos que fazer o cálculo. MMC entre 6 e 3. Aí dá 3, aqui dá 2, aqui dá 1. E 2, ficaríamos com 1 e 1. Resposta 3 vezes 2, que é 6. Aqui, no primeiro termo, é 6 e continua 6. Então, é só copiar o número 1. Ou 6 divide por 6 dá 1, vezes 1 é 1. E aqui 6 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 3 é 2, 2 vezes 2 é igual a 4. Ou ainda, podemos pensar que 4/6 é uma fração equivalente a 2/3, onde multiplicamos numerador e denominador por 2. Podemos pensar nesse formato. E sinais iguais, nós já vimos que a resposta continua, mantém, porque é dívida e dívida. Então, deve 5/6. Aqui já começamos colocando 1 no denominador, trabalhando com todos os termos com fração, como frações. MMC entre 5 e 3, 1 não precisamos tirar MMC, 1 é neutro na multiplicação. E aqui, números primos, 5 vezes 3, 15. Então, ficamos com menos, mais e menos. Denominador, 15. Dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. 15 dividido por 3 dá 5, vezes 1, 5. E 15 dividido por 1 é 15. 15 vezes 2, 30. Ficamos com menos 6 mais 5, que é igual a menos 1, deve 6 e tem 5,
menos 1 quinzeavos, menos 30 quinzeavos. Deve 1, deve 30. Resposta final, menos 31 quinzeavos. Ok? Próximo. Na letra D, temos uma multiplicação entre frações. Aí nós vimos que sinais diferentes está aqui na multiplicação e na divisão, resposta negativa. Então tem aqui, ó, na segunda parte dessa tabela. Sinais diferentes, resultado negativo. Então temos menos vezes menos, que dá mais. Opa, menos vezes mais, que é igual a menos. Podemos simplificar um numerador com denominador, pode ser aqui na vertical ou na cruzado, conforme for possível. Ou então multiplicar direto, numerador com numerador, denominador com denominador. Depois simplifica no final. Mas eu prefiro simplificar já, dividindo tudo por 2, numerador e denominador, ficamos com 1 e 2. Resposta, menos 3. Aqui também já poderíamos simplificar. Agora que eu não simplifiquei, deixa para o final. Então, ficamos aqui, olha, com 3 vezes 1 e 2 vezes 9, que é 18. Dividindo por 3, temos 1 e 6. Então, a resposta final, menos 1/6. Aqui na letra E, temos divisão. Então, divisão, menos e menos. Resultado positivo. Então, não precisa colocar o sinal. Fazendo a simplificação, dividindo esse aqui por 4, dá 1. Dividindo esse aqui por 4, dá 3. Então, numerador e denominador dividido por 4. Não dá mais para simplificar, então ficamos com mais 3. Não é divisão aqui. Voltando. Na divisão, copiamos a primeira parte, menos 3 quartos, passamos para a multiplicação e invertemos a segunda parte. Fica menos 20 dozeavos. Agora podemos simplificar, dividindo esse aqui por 4 e esse aqui 20 por 4, que é igual a 5. Aí, podemos dividir esse aqui por 3 e esse aqui por 3. Então, a dupla, numerador, denominador, numerador, denominador. Quando dividimos por 3, aqui ficamos com 4. Então, a resposta na divisão, menos e menos, fica positivo ou sem o sinal. Podemos deixar sem o sinal. E numerador, 1 vezes 5. 1 vezes o 5 é 5. Denominador, 1 vezes o 4, que é igual a 4. Aqui na letra F, temos um número decimal e os outros dois números são fracionários. Aqui, 0,25, para passar para a fração, vou colocar aqui embaixo, nós temos 25, tira a vírgula, fica 0,25, que é o mesmo que 25, coloca o número 1, e aqui nós temos dois números após a vírgula, então ficamos com 2 zeros, 25 centésimos. E quando dividimos tudo por 5, e depois divide por 5 de novo, ou então divide tudo por 25, nós ficamos com a fração 1/4. Então, 25% é o mesmo que 1/4. Então, nós ficamos aqui com menos 1/4. E já vamos preparar essa divisão. Se quiser, já podemos fazer essa multiplicação de sinais. O oposto de menos 15 meios é mais 15 meios.
Ou então poderia primeiro fazer essa parte. Podemos escolher. Então fica mais 15 meios. Já passando para produto, fazendo a inversão. Nós já vimos que, primeiro, nós temos que resolver o produto ou a divisão, né? Multiplicação ou divisão, antes de resolver a adição e a subtração. Então, copiamos menos 1/4 e já vamos fazer esse cálculo. Simplificando aqui, 2 e 8, tudo por 2, temos 1 e 4. E aqui, dividindo tudo por 5, ficamos com 1 no denominador e aqui 3. Então, mais vezes mais, não tem nada aqui, continua positivo. 3 vezes 4, que é igual a 12. E 1 vezes 1, que é 1. Tirando o MMC entre 4 e 1, o 1 a gente não se preocupa, então dá 4 e 4. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1, 1. 4, continua 4, é só copiar o numerador. E aqui 4 dividido por 1 é 4, 4 vezes 12 igual a 48. Deve 1 e tem 48. Paga 1, fica com 47 quartos. Não dá para simplificar, então a resposta é 47 quartos. Letra G. Na letra G, nós temos também número decimal, 1,5, 1 inteiro e 5 décimos. Então, ficamos com... Aqui, eu já vou fazer a transformação aqui embaixo, 15 décimos, dividindo tudo por 5, ficamos com 3 meios. 3 meios é o mesmo que 1,5, 3 dividido por 2. Ficamos com menos 3 meios. Aqui eu vou mudar. Eu vou resolver tudo com decimal, como decimal. Porque aqui, olha, menos meio, 1 sobre 2 é 0,5. E 35 décimos, para passar para decimal, como é divisão por 10, a vírgula fica sempre à direita da unidade, então mando uma posição para trás. Então aqui está bem simples para resolver através de números decimais. Então, continuando, fica menos 1,5, mais vezes menos, dois sinais juntos. Já vimos que na multiplicação, dois sinais juntos são sinais que precisam ser multiplicados. Então, sinais iguais aqui, sinais iguais, resultado positivo, sinais diferentes, resultado negativo. Então, nós temos aqui mais vezes menos, menos 1 meio, ou seja, 1 dividido por 2. Para transformar fração em decimal, divide-se o numerador pelo denominador. 0,0, 10 por 2, 5. Então, ficamos com menos meio, mais 35 dividido por 10. Já vimos que se a vírgula está aqui, caminhamos para a esquerda, uma posição. Aqui temos sinais iguais, então vamos somar e copiar o sinal. Acúmulo de dívida. Menos 1,5, ou melhor, 1,5 mais 1,5 dá, ou melhor, 1,5 mais meio, ficamos com 2. Então, a resposta menos 2 mais, esqueci da vírgula, mais 3,5. Aqui vamos subtrair e a resposta é positiva. Deve 2 e tem 3,5. Então, 3,5 é maior que 2. Fazendo esse cálculo,
parte inteira com parte inteira, décimo com décimo. Resposta mais 1,5. Aqui vamos resolver a raiz, tudo que for possível resolver, embora a regra diz que raiz e potência a gente resolve tudo numa única vez, uma única linha. Então, raiz quadrada de 81, número que vezes ele mesmo dá 81, é 9. 9 vezes 9, 81. E 16, raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Temos aqui mais, copiamos parênteses para resolver essa potência. O menos está elevado a expoente ímpar, então tem que manter o sinal, conforme a segunda aula sobre potenciação, que está no canal. Se inscreva, deixa seu like. Bom, 3 elevado a 5 é 3. Vou colocar aqui embaixo. 3 elevado a 5 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Só que aqui, esta expressão, nós temos uma divisão de mesma base, então não precisamos fazer esse cálculo. Divisão de mesma base, nós vimos lá na primeira aula sobre potenciação, que devemos copiar, é uma das propriedades das potências, copia a base e subtrai os expoentes. 5 tira 3, resposta 2. Agora sim, vamos resolver essa expressão. Temos menos 9 quartos, mais... Aqui a resposta é positiva, porque o menos está elevado ao quadrado, ou seja, expoente par. Ficamos com 3 ao quadrado, que é 9, e 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que é 4. Tudo o que está dentro dos parênteses elevado a 2. Temos como resposta 0. Deve 9 quartos e tem 9 quartos. Finalizando com nada. Temos aqui uma expressão grande. Vamos resolver tudo o que for possível, em primeiro lugar. Por exemplo, aqui a base é 1. 1 elevado a qualquer número é 1. Então nem precisa fazer o cálculo. Se fôssemos fazer o cálculo, ficaria 5 vezes 3, já que é expoente separado por parênteses. Então, expoente de expoente, só que separado por parênteses, nós vimos que tem que multiplicar. Então, ficaríamos com menos fora dos parênteses, que nós vamos copiar, porque o menos não está elevado a nenhum expoente. E a resposta aqui fica 1 elevado a 15. 3 vezes 5, 15. 1 elevado a qualquer número é 1. 1 vezes 1 vezes 1. E assim. Continuando, 1 vai somar com a resposta que der dentro das chaves. Então, ficamos com 3 meios que vai somar com o que está dentro dos colchetes. Então, vamos copiar colchete, ficando com menos. Somente o 2 está elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. E o 3 está sozinho. Só copiar. Mas aqui temos expoente negativo. Nós já vimos que quando o expoente é negativo, temos que inverter. Então, tem esse menos, copiamos, ficamos com meio elevado a 4. Era negativo, só que invertemos, então ficou 4 positivo. Dividido por menos 3 meios, mais, aqui nós temos a raiz quadrada de 25, que é igual a 5, e a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Fechamos parênteses, elevado a 3, fecha colchete e fecha chave. Aí ficamos com menos 1, mais 3 meios. Deixa eu consertar essa posição.
3 meios mais menos 4 terços. Esse menos 4 terços, ele depende da resposta de toda essa divisão. Então, nós vamos copiando. Mais, esse mais aqui. Agora, essa resposta, ela é positiva, porque o expoente é par. Então, já tiramos os parênteses, não vai alterar, podemos tirar. Ficamos com 1 elevado a 4, que é 1, e 2 elevado a 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. Dividido, abre parênteses, e aqui ficamos com menos, vamos ter que tirar o MMC entre 2 e 4, que é 4, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, temos 4 dividido por 2, que é 2, 2 vezes 3, 6, 4 por 4 dá 1, aqui é só copiar o 5, já que não mudamos o denominador, elevado a 3, fecha colchete, fecha chaves. Continuando, temos menos 1, mais 3 meios, mais, copiando menos 4 terços, mais 1 16avos, dividido. Aqui vamos ter que continuar com parênteses, porque ainda vamos ter essa resposta elevado a 3. Deve 6 e tem 5. Já podemos fazer o cálculo, dá menos 1/4, já que os denominadores são iguais. Já resolvemos. Ficamos com esta expressão. Continuando, nós temos aqui menos 1 mais 3 meios mais menos 4 terços mais 1 16avos dividido. Agora, por essa resposta, expoente ímpar, mantém o sinal, o menos está elevado a 3, 1 elevado a 3, 1 elevado a 3 é menos, só que é negativo, né? Menos 1, e aqui nós temos 4 elevado a 3, que é 4 vezes 4, que é 16, 16 vezes 4, 4 vezes 4 vezes 4. Temos aqui 16, 16 vezes 4, 64. Fecha colchete, fecha chaves. Ficamos com menos 1 mais 3 meios mais 4 terços mais 1 16avos. Já passamos para a multiplicação, invertemos, fecha, parênteses, chaves, colchetes e chaves. Temos menos 1 mais 3 meios mais menos 1 mais 3 meios mais 4 terços. Aqui já vamos fazer o cálculo, mais vezes menos, que é menos. Simplificando tudo por 4, depois por 4 de novo, ou então direto tudo por 16, ficamos com 1 e 4. 64 dividido por 4 dá 64 dividido por 16 é 4, e 16 por 16 é 1. Aí ficamos com menos 4 terços, mais vezes menos, menos 4 por 1. Aqui
temos menos 1, mais 3 meios, mais 4 terços, menos 4 por 1. Ficamos com, tirando MMC, continuar aqui embaixo, nós temos menos 1, mais 3 meios, mais... Aqui, como só tem adição e subtração, já vou tirar os colchetes. Mas fora de parênteses, ou colchetes, ou chaves, é só copiar o que está dentro. Então, vamos ficar com 4 terços menos 4 por 1. E aqui, então, nós temos chaves. Ficamos com algo assim. E aqui, continuando, temos menos 1. Aqui, novamente, o mais fora das chaves, já vou tirar tudo. Podemos fazer isso. São todos termos independentes, uma vez que estão somando e subtraindo apenas. Ficamos com menos 1, mais 3 meios, mais 4 terços, menos 4 por 1. Aqui não tem nada, ficamos com 1.